Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui as informações, que vinculam Damares Alves e Ciro Gomes. Ela apresentou uma queixa-crime contra Ciro, a terceira vara criminal do Ceará aceitou e a Damares fez um videozinho. Olha, e na opinião de muitos, a Damares agora comete crime contra Ciro Gomes. Será que o Ciro vai processar a Damares ou vai deixar pra lá? Enfim, eu vou falar sobre isso aqui, trazer algumas reflexões, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like só se gostar do vídeo. Vai que você é fã da Damares, mete o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, Ciro Gomes já foi processado por figuras como Bolsonaro, Fernando Holliday, Michel Temer, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, só gente boa, hein? Muita ironia aqui, diga-se de passagem. E agora, a Damares Alves, apresentou lá uma queixa-crime contra o Ciro, aí a terceira vara criminal do Ceará aceitou. É o que vai dizer que algumas matérias que diz que o Ciro agora é réu e deverá responder pelos crimes de calúnia, difamação e injúria. A queixa-crime foi motivada por declarações feitas por Ciro Gomes durante uma entrevista em maio de 2020. Na ocasião, o pedetista referiu-se à senadora agora, ela era ministra dos Direitos Humanos, Mulheres, governo Bolsonaro lá, como bandida nazi-fascista da quadrilha de Jair Bolsonaro. A ex-ministra considerou as afirmações ofensivas e decidiu tomar medidas legais. O magistrado responsável pelo caso destacou ao jornal Carioca que existem indícios de materialidade e autoria da conduta delituosa. Apesar disso, uma audiência de conciliação foi realizada anteriormente, em 2023, segundo eu apurei aqui em outros sites, porém as partes envolvidas não conseguiram chegar a um acordo. Agora, Ciro será intimado para que apresente sua defesa dentro do prazo de 10 dias em relação às acusações feitas por Damares Alves, que decidiu fazer um vídeo falando sobre isso. E vejam só, enquanto eu preparo aqui, que ela insinua, ela não cita o nome, não teve coragem para isso, mas insinua que o Ciro seja um coronel. Seria isso xenofobia? É engraçado, o pessoal acusa o Ciro de ser coronel, ele disputou lá, foi prefeito uma vez, depois virou governador do estado do Ceará. Tudo bem que na ocasião não tinha reeleição, mas nunca mais quis voltar a ser, e ele já teve popularidade lá para isso, se quisesse. Enfim, mas não, apostou em outras pessoas para sucedê-lo, em novas gerações, enfim, pessoas diferentes lá, até de outros partidos. E aí o Ciro foi disputar outras, virou depois ministro do Itamar Franco, da Economia, da Fazenda, ministro do Lula, depois deputado federal, disputou a presidência, foi derrotado, enfim. Então, por que acusam um cara de coronel? Você pode ter divergência com o Ciro, achar ele isso, ele aquilo, que discorda disso, concorda com aquilo, isso faz parte. Mas daí essa coisa de, o coronel, isso é lamentável. É porque é do Nordeste, Damares Alves? Porque se for não, porque a família tá na política. Olha, por que não chamam a família Covas de coronel em São Paulo? Tava lá desde o avô, o filho, o neto, alguns faleceram, já como Bruno Covas, lamentavelmente, enquanto era prefeito de São Paulo. Mas tem mais gente da família Covas ocupando espaço, ocupando cargos públicos e não chamam eles de coronel, mas o Ciro é coronel. Então que coisa, mas vamos trazer aqui a fala da Damares Alves sobre isso e também, aí ela vai trazer que é porque a mulher é agredida. Olha, o Ciro vive falando, poucas e boas aí de Ricardo Salles, por exemplo, que perdeu uma ação contra o Ciro Gomes. Vamos lembrar aqui, Ricardo Salles, Holliday, Dória, Michel Temer, Bolsonaro, Gedel Vieira Lima, Romero Jucá, todos aqui, Onísio Oliveira, já processaram o Ciro. Aí, agora, porque a Damares é mulher, é porque a agressão contra a mulher, não, é por conta do que o Ciro acha dela, como acha de homens aí, enfim. Mas vamos trazer aqui a fala da Damares Alves a respeito disso. Mas, gente, foi com muita alegria que eu recebi a notícia hoje que o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, agora é réu numa ação que eu estou movendo contra ele, numa queixa-crime, porque em 2020 ele afirmou que eu sou uma bandida nazi-fascista. Eu entrei no ano de 2020 contra ele, mas ele recorreu, pedindo que a ação não fosse nem aceita. Agora, a Justiça do Ceará acatou a minha denúncia. Ele vai ter que provar que eu sou bandida nazi-fascista.
Até aqui ela está narrando o que aconteceu. O Ciro chamou, ela se sentiu ofendida, entrou na justiça, aí agora então até aqui está narrando os fatos. Agora vejam essa segunda parte. Eu estou fazendo esse vídeo para encorajar todas as mulheres do Brasil que estão envolvidas com o processo político e eleitoral, que vão ser candidatas, que são pré-candidatas, dizer o seguinte: nós não vamos aceitar mais no Brasil a violência política contra a mulher. Violência política contra a mulher. E aquilo que o Ciro falou contra homens, a violência política contra homens. Então esse negócio de ficar tentando cada um trazer para o seu gueto, olha, você pode achar que o Ciro exagerou. Eu aqui no canal tenho falado várias vezes, não vai ser diferente agora. Eu acho que tem que tomar cuidado com banalizar algumas palavras. E daria para o Ciro fazer uma crítica dura e duríssima contra a Damares, e ela mereceu isso enquanto foi ministra, merece enquanto senadora, sem usar esses termos. Daria. Agora o Ciro falou e vai ter aí que se explicar na justiça. Então daria para ser feito de outra forma, que não desse brecha para Damares vir com esse showzinho. Então, enfim, é o que eu penso. Alguém pode até discordar, achar que ela merece ser chamada disso. Eu tenho muito cuidado com as palavras. Esse negócio aí chamando todo mundo de fascista, genocida, ladrão, de não sei o quê, não pode. Eu acho que banalização de algumas palavras, em especial essas, tem que tomar cuidado. Por mais que a Damares tenha dado emprego a pessoas que, olha, como a Sarah Winter, que era que liderava o grupo dos 300, que ficava na porta do palácio, indisposto a tudo e não sei o que e tudo mais, foi presa e depois, abandonada por Bolsonaro, sumiu dos holofotes. A Damares Alves deu emprego para o Wellington Macedo. Esse dá pra gente chamar de terrorista, que queria explodir um caminhão, né, de combustível perto do aeroporto em Brasília, ali, pouco antes da posse do Lula, alguns dias antes. O Wellington Macedo, que é o mesmo criminoso, dá para dizer assim, que fez um crime, cometeu um crime, né, vários crimes, na verdade, até que está preso nesse momento. E um deles, na minha opinião, foi produzir um vídeo falso sobre a educação de Sobral, que é referência no Brasil e até fora do Brasil, fruto da gestão, né, daquilo que vários, inclusive membros da família Ferreira Gomes, fizeram por lá. E aí o Ciro vivia falando disso, falou muito na campanha de 2018, e lá naquela campanha o Wellington Macedo, que se diz jornalista, fez um vídeo lamentável, mentiroso, tentando dizer que o resultado da educação de Sobral era falso. Coisa vergonhosa. Aí a Damares Alves vira ministra e dá emprego para o Wellington Macedo lá atrás. Então a Damares Alves já empregou gente no gabinete dela que, olha, meu Deus do céu. Mas, repito, eu acho que dá para fazer uma crítica duríssima contra figuras como a Damares, que eu não tenho nenhuma simpatia, e eu tenho muita simpatia pelo Ciro Gomes, mas com cuidado com algumas palavras, né, que eu particularmente não as banalizo aqui no canal, e eu acho, né, que todo mundo devia pensar um pouco quando sair banalizando. Agora o Ciro vai ter que se explicar lá, e vamos ver se ele consegue. Eu vou estar atento para trazer para vocês. Não tenho medo. Não tenho medo de coronéis. Não. Opa, não tem medo de coronéis? Ela não fala que o Ciro mas como isso vive circulando nas redes sociais, é uma indireta. Ela está falando aqui num processo, numa ação, uma queixa-crime que ela move contra o Ciro, e fala que não tem medo de coronéis. Daria então para o Ciro processá-la por xenofobia? Por mim, devia. Devia, né? Já que ela está querendo ir por esse caminho, então que o Ciro vá no mesmo caminho, né? Porque vive, aí as figuras até da esquerda, Jean Willis, vive atacando o Ciro, coroné. Então, assim, figuras da esquerda e da direita, que, repito também, você pode ter divergência com o Ciro, mas daí a chamá-lo de coronel, isso não encontra, digamos assim, é sem sentido. Sentido nenhum. O Ciro não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, não tem terra lá. Pelo contrário, vive tendo aí carro, casa, algum imóvel que ele conseguiu aí conquistar sendo penhorado. Não é alguém que tem fortunas e fortunas, que manipula e que manda no sistema político. Então, assim, coronel por quê, Damares Alves? Podia muito bem o Ciro processar e ela ter que se explicar na justiça. Até para ver se serve de exemplo, o pessoal para de ficar falando isso, né? Não tenho medo daqueles que querem nos intimidar a não participar do processo político. Bora ver agora o resultado desse processo. Vamos ver como é que a Justiça do Ceará vai conduzir essa ação. Que Deus abençoe todas as mulheres do meu país. Não, tomara que, inclusive, o Ciro consiga lá dar uma explicação satisfatória e que ele não seja condenado, né? Essa é a minha torcida aqui neste canal
E a Damares Alves, né, fez esse videozinho. O Ciro, por enquanto, até eu parar para gravar esse, não disse nada e dificilmente dirá. O Ciro, normalmente, nesses casos assim, em que ele é processado, evita falar. Recentemente ele até ironizou e fez um vídeo que bombou nas redes sociais, né? Na verdade ele não fez o vídeo, cortaram a fala dele, porque ele até cita, né, que ele vive denunciando corrupção dos outros, é processado e acaba tendo que pagar para esses corruptos, muitos deles condenados. Por exemplo, o Collor. O problema do Ciro com o Collor é lá da eleição de 89, em que o Ciro, para defender o Lula, né, falou poucas e boas do Collor, que processou o Ciro, e agora a justiça está dando ganho de causa para o Collor. O Ciro está tendo que pagar 800 mil reais para o Collor, um negócio surreal, e o Collor foi condenado agora, tem que ir para cadeia. Não sei nem por que não foi ainda. E tá lá, o Ciro, então, a pessoa que não tem nenhum processo por corrupção, nem para ser absolvido, tendo que pagar 800 mil conto para o Collor, que vai parar na cadeia por conta de, enfim... Meu Deus do céu, mas é isso. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Qualquer novidade eu trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.